Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Igualmente da IKEA em Portugal. É onde estamos, é onde estou e tenho convidados incríveis para este primeiro episódio, sendo que, se quiserem, podem sempre rever os 9 episódios que estão para trás. Estão no YouTube e também podem ouvir nas aplicações de podcast e há muitos que são, às vezes, uns murros no estômago, mas são precisos para acordarmos e começarmos a discutir a vida como ela de facto é. E acho que é isso que nos propomos a fazer mais uma vez nesta temporada. O meu nome é Rui Maria Pego, estou em Portugal agora, às vezes não, mas estou aqui comprometido para fazer esta conversa hoje sobre discriminação positiva. O que é discriminação positiva? Vamos descobrir hoje, sendo que com este episódio nós queremos desconstruir a ideia do que é discriminação positiva e abordar e refletir sobre quais são os exemplos a seguir e como é que podemos criar uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Para isso, tenho convidados extraordinários hoje. Ao meu lado, Carolina Salgueiro Pereira, ativista pelos direitos humanos. Olá. Olá. Também Global Shaper. Partilhamos esse problema, não é? Essa coisa da nossa ADN, do World Economic Forum. Com apenas 20 anos, a Carolina viajou para a Índia, onde se envolveu num projeto de apoio a órfãos e a mulheres que sofriam abuso dos seus maridos. É fundadora da He for She Portugal, criando um movimento jovem nacional pela igualdade de género, mulheres e direitos LGBTQIA+. Com associações em dezenas de universidades de todo o país e mais de 200 jovens ativistas regulares. Já vamos falar os dois, Carolina. Também connosco, Susana Correia de Campos. Olá. A Susana é diretora de Relações Laborais do Grupo Jerónimo Martins, o qual integrou há cerca de 15 anos, tendo sob a sua alçada os programas de responsabilidade social interna, diversidade e inclusão na área de relações laborais. Licenciada em Direito, mas apaixonada pela área de recursos humanos e também pelos temas sociais, o Grupo Jerónimo Martins está também a trabalhar na sua evolução em relação à paridade de género, um dos temas que vamos abordar hoje, e atualmente 67% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. Já vamos também descobrir mais sobre a Jerónimo Martins. Para já, connosco também, em direto de Viseu, Rosa Monteiro. Olá, Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade desde outubro de 2017, perita em Igualdade de Género. Já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes sobre este tema que não acaba e que é enorme e que tem tantas coisas lá dentro. Também perita em estudos sobre as mulheres, reconhecida pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres entre 2012 e 2015. Olá, Viseu. Olá, Viseu. Tudo bem? Rosa, gosto muito da estante. Boa tarde a todas e a todos. Olá, gosto muito da estante, gosto muito da escolha cromática. Obrigado. Fica sempre bem. Sim, já vamos falar mais sobre isso. E para finalizar, e fui falar com, obviamente, as mulheres primeiro, hoje, o Cláudio Valente, responsável da People and Culture da IKEA Portugal, entrou para a IKEA Industry Portugal como Manager de Recursos Humanos do setor em julho de 2011. Em julho de 2013 foi nomeado Manager de Recursos Humanos da divisão Flatline na IKEA Industry, eu sei perfeitamente o que é. Em 2015 iniciou a subposição atual no grupo IKEA. Cláudio já trabalhou em 9 países diferentes e tem uma vasta experiência em gestão de equipas de recursos humanos em diversos setores. Portanto, vocês são as pessoas indicadas para ter esta conversa, o que eu acho importante. Começo, se calhar, pela Carolina, começando pelos mais novos. O que é para ti discriminação positiva e quais as diferenças entre discriminação positiva e igualdade de género, não é? Hoje vamos falar sobre estes dois chapéus. Mas para ti, quando ouves isto, o que é que sentes, Carolina? Acho que existem algumas ideias também erradas à volta do que é uma discriminação positiva. Primeiro, o que é discriminação, não é? Há a questão de se existe sequer discriminação positiva ou não. Pronto, mas discriminação é simplesmente tratar pessoas de uma forma diferente devido a uma determinada característica delas. E a discriminação positiva, no fundo, é assumir que nem todas as pessoas têm iguais oportunidades e que, portanto, e não têm iguais oportunidades naturalmente, aquela coisa de acharmos que tudo acontece super natural, e que, portanto, para de facto terem iguais oportunidades e para de facto terem iguais acessos à educação, à habitação, uma série de outras coisas, precisam de leis ou medidas que as defendam, exatamente, de uma forma positiva, fora toda a outra discriminação negativa da qual já sofrem. Todos os dias, quando Todos os dias, sim, têm de ser coisas que as defendam sistematicamente, ou seja, que balancem a discriminação negativa, no fundo, que iriam sofrer de qualquer maneira. Portanto, no fundo acho que a discriminação positiva é assumirmos e aceitarmos que nem toda a gente tem iguais oportunidades e que nem toda a gente parte do mesmo sítio e, portanto, é preciso tratar de forma diferente
diferentes casos para de facto termos igualdade, no fundo. A igualdade é uma utopia, Rosa Monteiro? Ou é possível? A igualdade não é uma utopia. A igualdade é um grande objetivo civilizacional, é um objetivo individual e também das organizações de trabalho, como estamos aqui também hoje a testemunhar, porque cada vez mais há a percepção de que a igualdade enquanto objetivo, obviamente, de concretização de direitos humanos e de combate a um conjunto de fatores e de dimensões de discriminação e desigualdade que persistem e que existem e que persistem na nossa sociedade, mas hoje está mais do que comprovado que a igualdade é um alicerce de bom funcionamento da sociedade e das organizações. Portanto, esse reconhecimento é um impulso para uma ação que não é meramente do ponto de vista, ou que não se coloca meramente do ponto de vista discursivo, enquanto objetivo civilizacional ou de respeito e de concretização dos direitos humanos, mas é também uma ferramenta e integra um conjunto de ferramentas de intervenção e de gestão para a melhoria até do desempenho das organizações. E aproveito para vos felicitar a todos e a todas e dizer que é com muita pena que estou aqui neste cenário e não convosco aí presencialmente. Gostávamos muito, obviamente, de também ter aqui a Rosa, mas quando falamos do espelho depois naquilo que é o real, não é? Como é que se concretizam, como é que se transporta isto para o dia-a-dia? Porque, sendo que secretário de Estado desta área desde 2017 e perita na área, Rosa, todos estes temas, às vezes quando os ouvimos, parecem distantes, parecem grandes demais para nós percebermos exatamente o que é que se tratam. Nós percebemos que alguns de nós não têm as mesmas oportunidades que outros, nós percebemos que é mais difícil para as mulheres conquistar espaço nas empresas, normalmente, ainda é, e que pena, e estamos a trabalhar nesse sentido, mas quando se concretiza no real, como é que se passa isto depois para, como há pouco falávamos, zonas do país onde a leitura do que é igualdade não é a mesma? Temos todos a mesma leitura da igualdade em 2021 ou ainda não? Ainda não, não é? Não, de todo. Essa literacia temos de a continuar a fazer e demonstrando. Eu acho que há várias estratégias. A Carolina falava do que é a discriminação positiva e é uma das formas de política. Há três grandes tipos de políticas de igualdade, não é? As políticas que são de barrer, no fundo, daquilo que é a legislação, daquilo que está escrito, a discriminação direta, o dizer-se ou o omitir-se alguns grupos de pessoas de um conjunto de direitos, e esse caminho, esse trabalho foi feito na área da igualdade de mulheres e homens desde o final, aliás, a Revolução de 74, e portanto uma limpeza e uma melhoria, passos muito significativos, uma legislação progressista nesse domínio no nosso país. Também garantias, por exemplo, e avanços muito significativos na área dos direitos das pessoas LGBTI, mas depois começou-se a perceber que, não obstante não existirem estes obstáculos formais e a igualdade estar garantida na lei, na verdade ela não estava na vida. E houve um caso muito mediático em Portugal, no final da década de 80, e que foi aquilo que despoltou a integração destas e a assunção destas políticas, deste tipo de políticas, que podemos chamar de ação positiva, porque a palavra discriminação realmente induz a alguns equívocos, mas podemos falar de ação positiva, porque de facto reconhecem que, não obstante não existirem barreiras, as pessoas não estão lá. E quando hoje também até no domínio das empresas se fala muito, e há um caminho, um trabalho muito forte de empresas como a IKEA, no sentido das políticas de diversidade e de igualdade, nós temos de falar de diversidade porque as pessoas não estão lá. Não há obstáculos formais, mas existe um conjunto de formas de discriminação indireta e desigualdade que fazem com que as pessoas não estejam em certos lugares, em certas profissões, portanto, desvendar esta desigualdade, que muitas vezes, lá está, não é assim tão visível, passa muito, e seja em Lisboa, nos grandes meios, ou seja no interior e em zonas com menos até possibilidades de terem acesso à informação sobre estas matérias. Eu acho que é fundamental, através dos números, termos realmente informação estatística, termos dados que nos desvendem e que comprovem esta desigualdade.
e dados administrativos, e nós temos feito um grande esforço nesse sentido. Aliás, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, está neste momento a desenvolver um grande projeto financiado pelos E-Grant, pelos países doadores, Noruega, Liechtenstein e Islândia, precisamente porque percebemos que é fundamental nós termos dados estatísticos, por exemplo, que nos indicam que as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens, porque ninguém acredita. As pessoas dizem, mas as pessoas não têm o mesmo salário. Então temos de explicar, para já temos de dizer, não, estão aqui a ver, os dados indicam-nos que globalmente menos 14%. Enquanto é que isso se traduz na vida concreta das pessoas. Mas também, por exemplo, termos estudos qualitativos e informação qualitativa sobre as próprias representações. E eu acho que é assim que se faz esse trabalho de pedagogia, e para estarmos em todo o terreno nós temos de ter os atores do terreno a saberem como se fazem políticas de igualdade e como se trabalham as questões de igualdade de forma concreta. E por isso nós apostamos muito num trabalho das autarquias e um trabalho que potenciasse redes locais de intervenção, não só de reflexão. Criámos as equipas para a igualdade na vida local. Temos neste momento 178 autarquias do país que estão a desenvolver os seus planos para a igualdade, que integram todas estas áreas, a igualdade entre mulheres e homens, o combate, a prevenção e combate à violência doméstica, o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, as questões do tráfico de seres humanos, e também temos de avançar para um trabalho mais intenso por parte dos municípios, por parte das autarquias locais e das suas redes, que podem e envolvem muitos projetos, também as empresas no território, as universidades, as escolas de ensino superior, as escolas, não é? O sistema de educação, no sentido de trabalhar as questões também do racismo, da discriminação étnico-racial, e nomeadamente no domínio da integração e da garantia dos direitos das pessoas ciganas. Fizemos um trabalho que foi muito importante, que foi através dos fundos comunitários. Esse é o recurso que tínhamos e que agora espero, é isso também que estamos a procurar desenhar neste novo quadro, para além do PRR, que é estas entidades poderem ter a chamada mediação. Terem pessoas que fazem a mediação, que são pessoas das próprias comunidades discriminadas, digamos assim, e que estão nas organizações a fazer que são as vozes, este trabalho, que é fundamental se queremos realmente fazer igualdade, não é? E combater a desigualdade. Quando olhamos para os dados, tudo isto, e obrigado por esse contexto que muitos de nós não temos, quando olhamos para os dados, parece que estamos a evoluir, não é? Ou seja, quando olhamos num estudo recente feito pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, Portugal apresentou uma progressão mais acentuada do que a média europeia, subindo para o 16º lugar. Em 2015 estava no 21º no índice da igualdade de género, porém continua abaixo da média europeia, sendo que, olhando para trás, em 2006 foi aprovada a Lei da Paridade, que vinculava uma representação de pelo menos 33% de ambos os sexos nas listas eleitorais para a Assembleia da República, Parlamento Europeu e autarquias. A Lei da Paridade de Género e esta necessidade, por exemplo, também desde janeiro de 2018, que é muito recente, que as empresas do setor empresarial do Estado e as empresas cotadas em bolsa estejam obrigadas a cumprir uma cota mínima de 33,3% do género menos representado nos conselhos de administração e nos órgãos de fiscalização. Isto depois traduz-se numa realidade, ou seja, estamos a evoluir, mas as pessoas têm a noção que estamos a evoluir, sentem isso no seu dia-a-dia. Nós não podemos esperar sentadas, isso já sabemos, porque a mudança não acontece apenas com a evolução dos tempos, como se dizia. As mentalidades vão-se alterando com a renovação também das gerações, e percebeu-se que nestas áreas isso não acontece. Pelo contrário, nós estamos num contexto também político-ideológico em que reemergiram concepções do mundo, da sociedade, que são absolutamente contrárias a estes princípios, e portanto e elas estão por todo lado, não é? E portanto os efeitos de retrocesso são muito significativos, até, por exemplo, e agora com a pandemia, de retradicionalização dos papéis de género, mas como dizias, efetivamente nós estamos a evoluir, e isso é de sublinhar, e estamos a evoluir porque tivemos um quadro legislativo que, para além do seu impacto, não é, direto, nós temos um aumento de 17 pontos percentuais
na participação de mulheres nos cargos de direção das empresas cotadas. Desde 2018, janeiro de 2018, que a lei entrou em vigor. E hoje, quando comparo todo o trabalho que teve de ser feito em 2016 para produzirmos e apresentarmos a lei e que foi negociada com os setores, com os vários setores, com os parceiros sociais, que foi muito discutida nos meios de comunicação social, com muitas pessoas a escreverem sobre esta questão das cotas versus meritocracia, como se fosse chegamos ao tema. Como se fossem oposição. Hoje em dia toda a gente, penso eu, está mais do que reconhecido de que esta é a via legislativa, não é a autorregulação. Nós nunca estivemos com tantas pessoas, com tanta representação, seja na política, e esse também é um aspecto que eu acho que é muito mais visível se calhar a nível local, como estavas a referir. A nível local, a esfera onde isso é mais visível é na área da política. Todas as câmaras têm mulheres em cargos pelo menos de variação. Sabemos que este ano piorou a representação de mulheres como presidentes de Câmara, mas temos muito mais eleitas locais. Isso obviamente tem impacto, quanto mais não seja até na evidência e no exemplo que isso é para as novas gerações. Eu recordo-me sempre, não quero monopolizar, mas um magistrado que tivemos cá numa reunião da nossa presidência portuguesa da União Europeia neste primeiro semestre deste ano, que é magistrado de um alto tribunal alemão, e contava que a sua filha, que nasceu e cresceu já com a chanceler Merkel, sempre com a chanceler Merkel, e que perguntava ao pai, mas os homens podem ser chanceler, porque ela sempre viu uma mulher naquele cargo, e portanto acho que também esse efeito de demonstração e de visibilização da diversidade tem este efeito pedagógico. Mas de facto estas conquistas são feitas por medidas de ação positiva, legislação concreta, o estabelecimento de metas visíveis, que podem não passar apenas pela legislação, como sabemos, mas esse é um passo decisivo se queremos avançar. E depois de avançarmos em termos de metas concretizadas, temos de proceder à tal mudança substantiva nas formas de gestão e de organização. E de pensar. Então, falando de gestão e organização, vamos às empresas, saber aquilo que as empresas podem e devem fazer e o que fazem. Susana, como é que esta representatividade tão expressiva neste momento de mulheres na gestão do Grupo Jerónimo Martins, que é enorme e que também tem, quando os grupos são muito grandes, tem obviamente um peso gigantesco na maneira como as pessoas veem a realidade também. Como é que isto se traduz e como é que foi este caminho? 15 anos na Jerónimo Martins devem ter dado para ver muita coisa. A evolução, houve um momento chave, foi porque em janeiro de 2018 isto tinha de acontecer ou já estava a acontecer? Já estava a acontecer, Rui. Acho que a evolução que tu estavas a dizer e que se vê nas estatísticas sente-se nas empresas. As equipas mistas começam a ser ferramentas importantíssimas de gestão de pessoas, ou seja, homens e mulheres, pessoas diferentes acrescentam. A inovação faz de diferentes olhares sobre a mesma coisa. Sabemos que os homens e mulheres são diferentes, e ainda bem. E que entre os homens há diferenças e entre as mulheres há diferenças, e é dessa diferença que se faz verdadeiramente a inovação, o progresso e inclusivamente o próprio clima social vive verdadeiramente dessas diferenças. E portanto eu acho que eu sou uma privilegiada. Porque não só porque no meu caminho também tive quem acreditasse em mim. Lembro-me que a primeira vez que fui recrutada, eu era advogada, primeira vez que fui a uma entrevista de recrutamento, e eu gosto muito de contar este episódio, eu concorri a essa posição num escritório de advogados e uma semana depois descobri que estava à espera da minha primeira filha. O que à época devia ser ou não, não é? E eu pensei... Ou não, eu pensei, o que é que eu vou fazer? Não vou lá aparecer, vou lá dizer que estou à espera da minha filha, e eles vão me dizer, agradeço imenso o cuidado, mas eu fui. Fui contratada nestas condições e jurei para mim mesma que tudo o que eu pudesse fazer para dar oportunidades a qualquer pessoa, a qualquer mulher, a qualquer pessoa que precisasse, digamos assim, da minha ajuda, eu faria. E com muito respeito também pelas outras mulheres que estão nessa mesma posição e que são cuidadoras, muitas vezes as chefes de família, de famílias monoparentais femininas, e nós temos
na Jerónimo Martins um exército de mulheres. Somos um exército de mulheres, verdadeiramente, em todas as funções dentro da organização, desde a liderança até à base. E somos também chefes de família, temos muitas famílias monoparentais femininas. E, portanto, sabemos que quando apoiamos os nossos colaboradores, sabemos que a maioria dos nossos colaboradores são mulheres. E, portanto, procuramos, obviamente, dar todo o apoio. Por exemplo, ainda sabemos que as mulheres são mais vítimas de violência doméstica do que os homens. Não é? As estatísticas não nos deixam esquecer isso. E, portanto, também sabemos, quando criamos as nossas políticas internas, os nossos apoios, as nossas ajudas internas às nossas vítimas de violência doméstica, a todas as situações sociais com que nos deparamos, também nunca nos esquecemos que o estamos a fazer muitas vezes, maioritariamente para mulheres. Isso é importante. Mas temos os homens do nosso lado cada vez mais. Eu sinto que os homens são cada vez mais aliados. A ideia de os salários estarem tabelados e as pessoas ganharem o mesmo, ainda existe resistência a esta ideia? Em empresas estão com tantos colaboradores? As pessoas discutem os seus salários ou não? Internamente nós não temos essa experiência. Nós internamente nós somos uma empresa cada vez mais, todas as empresas, o IKEA também é, cada vez mais transparentes naquilo que são as nossas políticas salariais. E parte das nossas políticas salariais advém de contratações coletivas, enfim, de uma série de processos de recrutamento. Claro. E, portanto, nós, acima de tudo, a transparência é fundamental, não é? É fundamental assegurar a equidade, não é? Assegurar a palavra, mais do que igualdade, eu gosto muito da palavra equidade, que é dar a cada um aquilo que ele precisa, claro. Não é? E garantir que pessoas numa situação similar têm os mesmos direitos e oportunidades. E a retribuição é fundamental. A retribuição a retribuição é parte do reconhecimento, mas é isso que realmente nos permite ser cidadãos ativos, comprar bens e serviços, estar numa situação verdadeiramente inclusiva na sociedade. E, portanto, eu acho que a retribuição se discute cada vez mais de forma transparente. Ou seja, já começa a ser um absurdo pessoas diferentes, pessoas em funções iguais terem retribuições diferentes. Se as pessoas não discutirem, não aprendemos, não sabemos o que é que se passa, não é? E, portanto, esses sítios de silêncio é o que permitem que todas essas coisas aconteçam. Cláudio, na IKEA como é que se gera isto e como é que tem evoluído? 9 países, entretanto, para trás. O que é que... Eu faço muito esta pergunta, o que é que tem mudado ou onde é que se encontra a resistência? Porque eu acho que nós estamos, de facto, num momento muito caótico da nossa vida, mesmo que nós achemos que já ultrapassámos. Ainda não ultrapassámos, eu acho. E eu gostava de saber a tua visão para a IKEA, como é que é gerir isso, gerir expectativas também às vezes de evolução, porque a mobilidade social é uma coisa que tem que ser um projeto de todos, não é? Sem dúvida. Ou de todos. Exatamente. Sim. Olha, eu posso dizer que isto requer, por parte de uma estratégia, um constante foco. Nós não é algo que a gente possa fazer com uma ação isolada e depois ter conseguido um patamar de igualdade de género ou um patamar de igualdade de salário que depois possamos já focar-nos nas outras coisas. Porque se não houver um constante compromisso de trabalhar com estas áreas, ano após ano, rapidamente, tu podes perder aquilo que conseguiste, se calhar, em 2 ou 3 anos de investimento. As coisas não estão garantidas, as liberdades não estão garantidas. Não estão. Estranha esta ideia. Eu tenho pessoas que trabalham em áreas idênticas à minha, em empresas de menor dimensão, e o facto é que estas diferenças lá estão muito mais acentuadas do que numa IKEA ou numa Jerónimo Martins, como nós estamos a partilhar. E até mesmo como a Rosa também partilhou. Porque se formos olhar para a generalidade, 90% das empresas que nós temos cá em Portugal são PMEs ou médias empresas. Exatamente. Portanto, provavelmente se formos ver, não vemos lá 33,33% de representação de mulheres nestas empresas. A mesma coisa que se formos falar em igualdade salarial, se olharmos para o nosso país, que tem cerca de 14% de diferença, por exemplo, em novembro, de 11 de novembro, celebramos esse dia porque a partir desse dia para a frente as mulheres deixaram de ganhar salário. Mas estamos a 11 de novembro. Mas isto também não é um problema de Portugal. Portanto, uma das vantagens que eu tenho de ter também estado noutros países a trabalhar, eu não posso dizer que isto é um problema de Portugal. Isto é um problema que existe na Europa, que é o velho continente, e que nós não conseguimos solucionar. Eu, em alguns dos países onde eu tive experiência, situações de estarmos a promover, digamos, uma pessoa, mas depois, como tivemos a partilha, se a pessoa, neste caso, fosse uma mulher,
provavelmente iam dizer não, mas não podemos promover esta pessoa porque se calhar daqui a 1 ano ou 2 a pessoa vai querer ter filhos, como tal não se pode promover esta pessoa. E isto não foi há 20 ou 30 ou 40 anos atrás. Podemos estar aqui a falar de políticas e podemos falar de uma perspectiva macro de tudo isto, mas tem a ver com aquilo que cada um de nós escolhe fazer. Sem dúvida. Esse compromisso traduziu-se logo no quê? Na tua vida? Em que de eu perceber, e é preciso ter a coragem, que não podes mudar tudo, mas enquanto eu estivesse nessa organização, tu tinhas que escolher as batalhas certas e travá-las, e depois chegares ao momento em que se sentires que não consegues continuar a travar aquela batalha, vais ter que procurar uma outra organização. Mas não te deixares engolir ou absorver por algo que não acreditas. Porque é o mais fácil. É o mais fácil. Eu estou a ouvir a Carolina a acenar, nem sequer estou a ouvi-la a acenar, estou a ouvi-la a acenar. Porque como ativista, Carolina, eu há pouco falava em utopia, mas eu acho que esta lição de saber que batalhas travar é uma lição que eu acho que a idade ensina, e às vezes também, não sei, uma educação mais focada naquilo que é o bom senso, não é? Mas há bom senso em querer uma utopia? Ou é uma utopia termos exatamente aquilo com que sonhamos? Porque o trabalho de um ativista é agitar, não é? É agitar a nossa leitura da realidade. E é um trabalho que nunca acaba. Consegues escolher bem as tuas batalhas? Eu acho que não. Achas que mas não? Acho muito bem quem faz. Mas eu acho que falar em termos de já sentimos essas mudanças ou não, não é? Acho que nós subestimamos muito aquilo que nós conseguimos mudar todos em conjunto a longo prazo. E acabamos por sobrevalorizar aquilo que nós conseguimos mudar num curto prazo. Ou seja, nós temos muita urgência e no mundo do ativismo é sempre tudo muito urgente, é sempre tudo muito para ontem. E portanto, nós nunca estamos satisfeitos. Há uma nova lei, mas nós sabemos que lá está, que o facto de existir essa nova lei não significa que não haja coisas a mudar. Que não, exatamente, que de repente que a lei que seja perfeita, a comunidade LGBT está tudo ok, pronto, porque já se podem casar. Não, isso não é verdade, não se traduz depois no trabalho, mas não quer dizer que a lei não seja importante. O que quer dizer é que falta tudo o resto, ou seja, e que é ok faltar tudo o resto, é uma questão de trabalho e de tempo, é uma questão de educação, é uma questão de compromisso individual e compromisso coletivo das empresas, e é dar tempo a esse trabalho. Como é que se depois também faz a ponte entre a batalha que se escolhe e aquilo que é possível? Porque o que é possível na política, Rosa, muda todos os dias, não é? E imagino que ao longo destes anos, como Secretária de Estado, tenha tido que decidir o que é que cai e o que é que continua. Como é que se faz essa gestão? Porque eu imagino que parece sempre que temos um botão no progresso, não é? Eu quero agora carregar no botão do progresso, mas não posso o tempo todo, porque tenho que fazer compromissos. Essa arte do compromisso é uma coisa que está ao alcance de todos? Eu acho que nesta área o compromisso se faz por muita persistência, capacidade de negociação e um estar ativista para conseguir fazer avançar certas agendas que num determinado momento e quando entram são muito estranhas e causam resistências em todos os espectros. E dependendo da agenda, evidentemente que o trazer as vozes e as pessoas que são elas mesmas as vítimas, digamos assim, desses processos de discriminação, é decisivo. Por exemplo, nós conseguimos criar o primeiro plano de combate ao racismo, para simplificar agora a designação completa, e fomos o primeiro país europeu que o fizemos. Obviamente também queríamos dar o exemplo, tínhamos a nossa presidência portuguesa e isso também serviu como reforço interno. Mas aqui o trabalho das pessoas ativistas, das associações antirracistas, trabalhando com cada ministério, com cada setor onde os problemas são mais pertinentes, foi decisivo para arrastar essa pedra, que era uma pedra de alguma até imobilidade e de recusa, porque os sistemas são resistentes. São resistentes à ação positiva, são resistentes à introdução de temas, porque é aquela necessidade de nos pormos em causa, não é? Mas tem a ver com a perda de poder, as formas como Rosa, sempre fizemos as coisas. Tem a ver com Portanto, essa perda de temos de lugar ganhar de poder. essa batalha conquistando, desculpa.
Não, nós já estamos aqui com um certo delay. Estava a perguntar se tem a ver com a perda de poder também, não é? Claro. A questão da representatividade é fundamental. Porque é que causa tanto problema? Porque para estarem uns ou umas, alguém tem de sair. E portanto essa questão da participação é decisiva, mas custa. Quando nós queremos garantir a representatividade nas nossas estruturas, nas nossas comissões, evidentemente que temos sempre de fazer opções e temos de encontrar a forma justa e transparente de explicitar os critérios para essa representatividade, por exemplo, e demonstrar que só se ganha com essa tal diversidade na representação. Mas é um exercício a qual não estamos, eu confesso, e da minha experiência enquanto pessoa que teve de tomar decisões e de liderar processos, de abrir áreas de trabalho, de abrir agendas em muitos destes domínios, que são ainda considerados por vezes tabu, ou não dito, não falado, não discutido, causa sempre resistências. Porque também os próprios sistemas se colocam muito e têm receio de se colocar em causa. E de serem apontados como falhando. Mas a maior surpresa, uma surpresa que foi desagradável, foi alguma falta, eu diria, de cooperação entre os ativismos. E isso já trazia também do estudo que tinha feito sobre feminismo de Estado, e um debate que neste momento existe a nível dos movimentos sociais, porque há várias agendas e por vezes existe aquilo que foi já designado a hierarquia das opressões, e há muitas áreas que acham que se a outra avançar, a sua fica para trás. A questão de alguma tensão entre a área, por exemplo, das mulheres e a área LGBTI, e portanto isso foi uma surpresa que avalio como negativa, e nós temos de manter uma atitude de transparência e de capacidade de gerir estas diversas agendas, porque os ativismos são plurais e portanto nós temos de enraizar e alicerçar a nossa intervenção em medidas muito concretas e demonstrar a vantagem para todas as partes, e também de gerir esta certeza de que não é o avanço de uma agenda antirracista que fará parar a agenda da igualdade entre mulheres e homens ou da violência. Portanto, porque são mundos muito complexos de gerir e de desenvolver medidas de política pública e de trabalho. Nós neste momento, por exemplo, temos mais de 340 projetos por todo o país que são liderados por organizações da sociedade civil, e também essa dimensão é difícil. É muito positivo porque temos uma presença no terreno inédita, e isso é muito bom, que aconteçam atividades, medidas transformadoras, e temos aliás 3 grandes redes de empresas que trabalham connosco as questões da violência, como a IKEA, as questões da conciliação entre as várias esferas de vida, e as questões do digital e das mulheres e raparigas na área do digital, e esse também é um aspecto muito positivo. A surpresa agradável é essencialmente esta adesão e este reconhecimento que hoje conseguimos ter com parceiros muito diversos, desde a sociedade civil até o setor empresarial, até às autarquias e a comunicação social, a colocar estes temas de facto na agenda da forma que é, e que eu acho que é mesmo muito proveitosa, que é reconhecendo que isto é um problema, que é uma disfunção, e que até muitas destas dimensões das desigualdades e da falta de representatividade e de diversidade são irracionais do ponto de vista económico e de desenvolvimento e de performance das sociedades e das organizações, e que realmente é preciso avançar, e este reconhecimento crescente, por exemplo, da ação positiva. Mas temos medidas, por exemplo, que vamos criando no domínio do digital, todos os programas e medidas neste momento do Encode e de investimento financeiro, do plano de ação para a transição digital, em todos os projetos, sei lá, de capacitação e de formação para a aquisição de competências digitais, com as universidades, portanto, financiamentos no quadro do PRR, estamos a colocar metas concretas para a participação de mulheres e de pessoas de grupos discriminados, portanto, pessoas racializadas, em todos os apoios aos financiamentos. E ao contrário daquilo que eu imaginaria, e que eu, se calhar, em 2016, quando tivemos de realmente fazer um conjunto de dinâmicas e de estratégias de política,
para avançar a legislação, aquelas 3 leis na área da representação equilibrada, encontramos imensa resistência pública, mediática e nos vários setores, que depois se esbateu por se perceber, bom, afinal foi possível, e afinal não acontece, não é dramático que haja mais mulheres em lugares de decisão, muito pelo contrário, é um conjunto de vantagens. Temos realmente de abrir as portas, de manter as portas abertas e de reconhecer que as mulheres são tão competentes e capazes para o efeito do que os homens. E, portanto, esse reconhecimento crescente que nós conseguimos num curto espaço de tempo, confesso que foi uma surpresa muito positiva. Surpresa positiva. E hoje falamos sobre aquilo que também está por fazer, não é? Segundo os censos de 2011, Portugal tem cerca de 1,8 milhões de pessoas com pelo menos uma incapacidade. Segundo o relatório Indicadores de Direitos Humanos de 2020, existem cerca de 13 mil indivíduos com deficiência ou incapacidade desempregados registrados no Centro de Emprego, sendo que, também no caso, do ponto de vista mundial, é 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de incapacidade física ou cognitiva. Como é que as empresas podem dar o exemplo de não votar tanta gente a uma espécie de ostracização ou indiferença às vezes? Como é que se faz esse caminho? Como é que tem sido feito esse caminho, Susana? Tem sido uma jornada absolutamente inacreditável, de boa, de fabulosa. Tem sido um percurso que nos tem feito crescer enquanto organização. Nós atrever-me a dizer que nós temos isto dentro daquilo que é o nosso DNA, ou seja, pensar sempre naqueles que não têm oportunidade. Nós começámos criámos um programa, formalizámos um programa que já dava corpo a muitas práticas de inclusão que se faziam até localmente, entre os gerentes e as instituições locais, em que se pediam estágios, que se pediam oportunidades de trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, e em 2014 começámos a criar um programa que denominámos Incluir, e que tem como objetivo exatamente dar oportunidades de trabalho ou de formação, ou de estágio, portanto de empregabilidade, a pessoas em situação de desvantagem no mercado de trabalho. E a deficiência, obviamente, é um grupo absolutamente incontornável de pessoas que não estão no mercado de trabalho, que não estão devidamente representadas no mercado de trabalho, da mesma forma que os migrantes e os refugiados e as pessoas em situação social de risco, os ex-toxicodependentes, os ex-presidiários. Portanto, há uma série de grupos de pessoas que não estão no mercado de trabalho. Não se sentam à mesa para falar. Exatamente, imaginando que o mercado de trabalho é um palco e que todos nós, quando subimos ao palco, vamos mostrar os nossos talentos e as nossas competências, há imensas pessoas que ficam nos bastidores e que nunca na vida lá chegarão a esse palco. E estas são os tais grupos a quem é de facto preciso dar uma oportunidade. É olhar para aquela pessoa, olhar para as suas competências e não para as suas deficiências. Isso muda completamente o paradigma. Claro. É olhar para as competências e não para as suas limitações, porque eu também não quero ser olhada pelas minhas limitações. Nenhum de nós quer. E todos temos essas limitações. Claro, e, portanto, é olhar para as competências, olhar para os talentos e saber o que é que eu preciso em termos de adaptação de processos, de recrutamento, de desenvolvimento, de formação. Nós temos uma longa história de processos absolutamente maravilhosos, que eu podia estar aqui a tarde toda a falar-vos deles. Por exemplo, processos na área da deficiência intelectual e cognitiva. E nós chegamos verdadeiramente à conclusão de que basta criar metodologias distintas de aprendizagem, respeitar os momentos e os ritmos da aprendizagem daquela pessoa para nós conseguirmos produtividades iguais a qualquer outra pessoa. Porque as empresas de facto têm aqui um potencial de poder mudar isto. Porque de facto a contratação, o trabalho é a maior forma de inclusão que existe. Eu sem trabalhar, eu não compro comida, eu não tenho uma habitação. E portanto, se eu não chegar ao trabalho, eu sou um potencial excluído, eu sou um potencial pobre, não é? E portanto é o chegar ao trabalho. E acima de tudo eu acho que nós acreditamos verdadeiramente em algo que é muito forte e que a mim me inspira, que é, nós acreditamos que não há pessoas sem capacidades. O que há é pessoas sem oportunidades. E portanto, tudo o que nós tivermos que fazer tem que ser materializado numa oportunidade. Porque se não materializarmos numa oportunidade, podem ser coisas absolutamente fantásticas, mas não chegam. Porque não convertemos aquela pessoa
não convertemos, aliás, tudo o que fazemos, essas ações, em algo que permite de facto que esta pessoa desenvolva e realize os seus talentos enquanto ser humano, não é? E há vontade das empresas, falo das duas empresas grandes que tenho à minha frente, mas há uma vontade, porque isto acarreta esforço, não é? Descobrir como falar outra linguagem acarreta esforço. Aprender uma língua dá trabalho. Todos nós temos que aprender línguas no dia a dia para comunicarmos uns com os outros, mas tentar incluir os outros, para algumas pessoas pode ser uma grande trabalheira. Como é que se combate essa tendência para uma certa condescendência? Na IKEA nós temos uma estratégia que está muito incluída, eu diria, em 3 Cs: cultura e valores, comunicação e compromisso. São 3 Cs, são 3 pilares estratégicos que a IKEA utiliza para conseguir mover estes tópicos internamente. Quando eu começo pela cultura, na IKEA, tudo o que tem a ver com a igualdade é algo que está enraizado no propósito da organização. Em tudo aquilo que nós fazemos, um colaborador consegue perceber que isto não é um ato isolado, não é apenas uma demandada que a organização agora decidiu fazer ou porque está na moda ou porque está menos na moda. É algo que está na nossa cultura e valores. E isto tem que estar espelhado em toda a comunicação que fazemos. Depois tem que haver um investimento enorme em bias, ou seja, trabalharmos nas equipas de liderança, trabalharmos nas equipas de recrutamento, trabalharmos na individualidade dos nossos colaboradores, para realmente removermos obstáculos que, se eles não perceberem que eles existem, não conseguem mover estes tópicos. Depois darmos palco às nossas pessoas, independentemente de terem funções de liderança ou não. Porque depois das pessoas compreenderem, na IKEA, isto é um tema que, se convidarmos vários colaboradores a virem falar sobre eles, tu vais ver o nível de energia e compromisso que eles têm sobre ele. Depois, a parte do compromisso numa organização é algo muito sério, porque não pode estar apenas só num conselho de administração. O compromisso tem que estar no nível onde se fazem as coisas acontecer. Por exemplo, um team leader ou um grupo líder, que no final ele é que tem a responsabilidade de recrutar aquela pessoa, se ele não tiver comprometido com a nossa cultura e valores, se não tiver tido a comunicação necessária para ele poder ser educado nestes temas, quando ele vai recrutar, provavelmente não vai recrutar alguém ou que tem uma deficiência cognitiva ou uma deficiência motora, ou então alguém que pertence a um grupo minoritário. Mas provavelmente ele nem sequer se percebe que no final a decisão dele não foi para aquela pessoa, porque se calhar aquela pessoa até teria o potencial necessário para conseguir chegar aos objetivos, mas foi porque as barreiras que ele tem do ponto de vista psicológico não foram quebradas. E na IKEA há um investimento enorme, constantemente, em conseguirmos fazer com que essas barreiras sejam diluídas. Com casos reais. Nós metemos as nossas pessoas a falarem umas com as outras. Este podcast vem no sentido de pormos as nossas pessoas a falar uns com os outros. E é impressionante o impacto que ele tem quando todas as pessoas, depois de o ouvirem, conseguem se correlacionar com ele, com o podcast. Depois promove a discussão. E mandam-me cartas de amor, obrigado. Eu acredito, eu acredito. Não mando. Mas isso, eu acho que há uma palavra que salta ou ressalta daquilo que dizias, que é barreira. Mas, na tua opinião, Carolina, barreiras a desconstruir para breve? Então, escolhe só uma ou duas das 50 que tens na cabeça neste momento. Sim. Mas eu acho que posso, se calhar, assim, resumir em 5 áreas principais. Estava a pensar um bocadinho nisso agora. Que é, uma é no fundo é a barreira da não colaboração, mas é trabalhar a colaboração. E a colaboração não só no fundo não só de empresas com empresas, ou seja, não só em termos de players, e peço desculpa ao estrangeirismo, sistemas, exato, grandes sistemas, como também entre pessoas, ativistas, coletivos e assim, porque eu estava a lembrar do que a Rosa estava a dizer, que é verdade que existe esse choque entre a minha luta, interna. Exato, a minha luta é mais importante que a tua, e muitas vezes até nos esquecemos quase todos os movimentos em alguma maneira falham numa grande luta, que é uma luta que une muita gente, que é a luta de classe, e como é uma luta menos sexy, às vezes é muitas vezes esquecida. Portanto, mas isso põe tudo em causa, Carolina. Exato. É a da colaboração. Não sei se convém. Já. É a educação, é trabalharmos a educação e quebrarmos as barreiras que existem na educação para estes temas e para as pessoas estarem. É a barreira da representatividade. E é processos, que é rever esses processos, e falou-se aqui muito disso, e de estratégias e metodologias, e portanto acho que é a barreira de
quebrarmos a forma como as coisas têm sido feitas até agora. Essa luta, falar dessa luta de classes também, não, como dizias, não é uma luta sexy, mas é o que está subjacente a tudo, não é? Sim. Barreiras, Rosa, que podem ser detonadas em breve, ou neste momento temos é que agarrar o forte? Nós temos de continuar a trabalhar, por exemplo, na concretização do que conquistamos. E se temos ferramentas e medidas novas, temos de as materializar. Temos de fazer reformas em setores-chave, como o setor da educação, por exemplo, para quebrar as barreiras da segregação. Eu acho que a segregação nas suas diversas formas e que afeta os mais diversos públicos, desde as mulheres até as pessoas dos grupos discriminados por diversas razões, é o nosso fantasma, digamos assim, é o fantasma que nos persegue. É a segregação vertical, ou seja, ainda há pouca representatividade, seja das mulheres, seja nos lugares mais visíveis e com mais poder de decisão. É também a falta de representatividade das pessoas afrodescendentes, por exemplo, como estavas a referir, nestes painéis e que acontece porque de facto elas não estão cá, mas em tantas esferas, na comunicação social, nas artes. E, portanto, nós temos de quebrar essas barreiras com medidas diversas e amplas. São as barreiras ou as formas de segregação que às vezes nos custam mais a reconhecer e, por acaso, estamos com 2 empresas que têm contribuído para essa batalha, que é a segregação nas profissões, a ideia de que a umas cabem umas áreas profissionais, a outros cabem outras. Portanto, este mundo separado e segregado. E depois dessas concessões vêm muitos problemas, nomeadamente as outras formas de discriminação e de desigualdade. Mas como já foi referido, esta batalha e este quebrar de barreiras faz-se muito pelo reconhecimento, e o reconhecimento faz-se com sensibilização, mas não basta. Eu costumo dizer que temos de passar à ação. E, portanto, o exemplo de ações que acontecem, de medidas, de programas, de boas práticas. Não devemos ter medo de falar em boas práticas. É óbvio e eu sei que nestas áreas corremos sempre o risco de estar a reconhecer coisas que são pontuais, que são às vezes até mais de lip service, como dizia o Cláudio. Não, isto implica mudanças sistemáticas, consistentes, processos, não é só ter uma medida, uma norma, mas depois é preciso que realmente os universos organizacionais não excluam, não continuem a excluir. Eu vou-vos dar o exemplo, nós estamos a trabalhar com algumas empresas do setor tecnológico, mas grandes empresas e pequenas, não vou referir. Havia uma empresa, com a qual trabalhamos, e que tinha muita necessidade de atrair talentos, como todas têm, e por isso este grande também investimento na atração das mulheres e das raparigas para a área das tecnologias, como sabem, em Portugal e em todo o mundo, é um problema, aliás, mas Portugal até subiu este ano 3 lugares no índice da digitalização, à conta da maior participação de mulheres nesta área profissional. Mas estamos muito abaixo, ou seja, o emprego feminino na área das TIC representa 1,8% do emprego total feminino, e portanto estamos melhor que a média europeia, veja-se 1,8%, mas estamos ainda mal. Mas, portanto, criou-se um conjunto de ações para atrair mais raparigas, mais mulheres para trabalhar na empresa, mas elas saíam. Saíam porque o ambiente continuava igual e o ambiente era hostil. Ou seja, não houve uma mudança organizacional de formação dos pares, de formação das chefias, de modelos de organização e de funcionamento que permitissem reter aquelas pessoas que foram recrutadas também a custo. E, portanto, é este todo de transformação que nós temos de vencer, conquistando as chefias de todos os patamares, porque são elas muitas vezes também que são o que têm o papel decisivo da mudança que é feita para mudar. Passa a bola para a Susana. Cortar o ambiente hostil à mudança pode ser a solução nesta leitura do que é quebrar uma barreira, porque de facto há muitos ambientes ainda muito hostis, muito machistas, muito misóginos, e estamos aqui a falar numa forma sofisticada
na capital, não é? Porque depois por todo o país há ótimos exemplos e péssimos exemplos. Aliás, há quem diga que o grande mal de Portugal é o machismo, não é? Que está debaixo das pedras e que continua a existir e que depois contagia tudo. E parece que não nos sai das pedras da calçada. Perguntava a Susana se tem a ver com como é que, na lógica das relações laborais, se transforma esse ambiente que às vezes é hostil. É mais do que escrever umas boas práticas, mandar por e-mail e dizer façam isto, não é? Completamente. Como é que se faz? Completamente. Como é que se faz? Faz-se dando a oportunidade a todos, independentemente ou seja, independentemente das suas responsabilidades familiares, de tudo aquilo que são aquilo que são as suas características e a sua inserção social, as suas responsabilidades, o que seja, poder dar-lhes oportunidades. Portanto, ou seja, acima de tudo, eu acho que esta questão das mulheres chegarem às empresas e à liderança das empresas também passa por os homens também estarem mais presentes em casa e junto às suas famílias. E, portanto, há toda uma alteração cultural que está a ser feita justamente pelas novas gerações, porque as pessoas, os homens que temos a trabalhar connosco, mais novos, querem estar com os seus filhos e querem partilhar as licenças e querem estar presentes nas ecografias todas. Isso é espetacular. E, portanto, nós começamos a criar, de facto, começamos a criar, portanto, mulheres cada vez mais a entrar no mercado de trabalho, mas homens mais presentes também em casa e a partilhar as responsabilidades familiares. Portanto, eu acho que as empresas têm que escutar, ouvir, perceber, acompanhar as expectativas e portanto, garantir que as pessoas têm as condições certas para chegar onde ambicionam, porque nem todas as mulheres, nem todos os homens querem chegar a líderes. Ambicionam as mesmas coisas e isso é super salutar. Se nós todos quiséssemos o mesmo, isto era super enfadonho, não é? Sim. Portanto, que bom que é podermos querer coisas diversas. Mas acima de tudo é garantir que, e isto não são só as empresas, é toda a sociedade, compreende que a desigualdade de oportunidades é o fenómeno mais grave que temos, ou seja, eu, pelo simples facto de ter nascido num determinado sítio, numa determinada família. Eu ia perguntar isso, se a origem social ainda determina tudo. Pode terminar, Rui. Infelizmente pode terminar. Ou seja, o facto de eu ter nascido num determinado sítio, num determinado local, numa determinada família, pode significar que eu tenha menos oportunidades que tu. E isso nivela-me logo por baixo. E eu ainda não fiz nada. Não é? Eu só nasci. Ainda não comecei, nem cheguei ao campo ainda, não é? Exatamente. Não comecei a jogar sequer. E, portanto, como é que nós, enquanto sociedade, vamos garantir esse nivelamento? Vamos garantir que todos, independentemente de terem nascido onde nasceram e nas famílias que nasceram e com os enquadramentos sociais que nasceram, podem chegar àquilo que almejam ser. O que quer que seja aquilo que querem ser. E isso é o maior desafio civilizacional que nós temos para resolver. Quando resolvemos isso, também apoiamos tantos outros problemas sociais. Melhoramos e corrigimos a desigualdade de oportunidades. E é onde passamos mais tempo. A minha pergunta agora, abre a todos que se quiserem responder, como é que se distingue uma verdadeira mudança de uma operação de cosmética? Queres que eu comece? Né? Já agora. Sim. É quando começas a ver que passas daquilo que é uma comunicação, um posicionamento estratégico para uma realidade. É quando começas, se falas em igualdade de género, é quando começas a ver em posições de liderança essa igualdade de género. Que existe na IKEA, por exemplo. Que existe na IKEA. Nós tivemos os 50-50 atingidos já em 2020, assim como a igualdade de salário. Na direção. Em tudo que é leadership positions. Portanto, temos exatamente 50-50. Pode haver um ano em que a gente está 49-51, mas basicamente vais aos planos de sucessão. Estamos os 50-50, a questão da igualdade salarial, portanto pode parecer, realmente já discutimos isto cá, mas nós precisamos de quase 2 anos e 8 meses para conseguir fazer com que houvesse o investimento e um trabalho árduo de todos, de um compromisso enorme para conseguirmos chegar a ter a certeza que temos igualdade salarial para posições iguais. Portanto, tudo isto requer, efetivamente, que depois as pessoas esperem ver esses resultados. E pode ser, na minha opinião, realmente desastroso se uma empresa apenas se focar na parte da comunicação, na parte daquilo que é o posicionamento, mas depois não consegue completar com a parte de ações concretas, visíveis. É como pôr um bocadinho de botox, né? Depois a cara há de cair na mesma. Mas aguentam durante um período de tempo. Aguentam durante um período de tempo, é claro. Mas não depois, que eu saiba, mas... Exatamente.
Mas... Acho que chegaremos todos, provavelmente. Sim, mas essa ideia do que a imagem, que não chega à imagem, eu acho que ainda por cima nesta lógica da captação de talentos de um determinado tipo ou género, e a corrida agora, por exemplo, há certas zonas onde de repente se quer determinadas etnias nos painéis, ou determinadas, ou pessoas não binárias, que ainda nem falámos hoje, mas ou seja, que é uma coisa que se calhar em Portugal ainda não é tão visível, mas que acontece noutros países, mas depois não se reproduz numa verdadeira igualdade dentro da empresa. É uma coisa quase, é uma tokenização, não é? Sim, o que eu ia acrescentar era que não é só quando a comunicação passa para a prática, mas eu acho que a mudança mesmo a sério só acontece quando continua a acontecer e nós saímos de cena. É só aí é que eu fico contente, no fundo é que eu dou o check de ok, esta mudança está de facto a acontecer, é isso. Houve ali qualquer coisa curada que se mantém ao longo do tempo. Que se mantém ao longo do tempo. Concordo, é a reputação não é comunicação, a reputação são indicadores, são factos, são de fotografias do antes e do depois, não é? É impacto. A palavra impacto para mim é mais importante, ou seja, ou produzi impacto ou então não produzi. E esse cada vez mais as empresas, nós somos uma empresa cotada em bolsa há mais de 30 anos, portanto nós estamos habituadíssimos, aliás faz parte do nosso profile, nós não comunicamos nada que não tenha materialidade, não comunicamos. E portanto pode correr mesmo muito mal, não é? Corre mesmo muito mal. E portanto esta ideia de que a reputação não são os marketeers, não são os comunicadores que a fazem, são sim, fazem-na a partir daquilo que é a história, contam a história, portanto o storytelling que seja feito faz a partir da realidade, do que se vive na organização, porque essa fama é muito efêmera, portanto qualquer coisa que reputacionalmente seja, qualquer reputação artificial é altamente efêmera e altamente pejorativa para a organização. E portanto isto é fundamental, nós termos esta transparência total e cada vez mais comunicarmos boas práticas, estarmos aqui, obrigado ao IKEA por este convite maravilhoso, enquanto organizações, enquanto empresas, sermos mais ouvidos enquanto empresas também, com os poderes públicos, nas partes interessadas do mercado de trabalho, nas partes interessadas da sociedade, percebermos que há diferentes perspectivas que complementam e que fazem com que as nossas soluções para aquilo que ainda são os enormes desafios das sociedades, não é? E da melhoria das condições de quem nelas vive, possa efetivamente acontecer. Todos temos contribuições distintas para fazer e, portanto, quando nos esquecemos de consultar uma parte, estamos também, digamos assim, a empobrecer o resultado final. Se quiser fazer contribuições para esta conversa, pode fazê-lo nos comentários no YouTube, ou então, se quiser também, pode enviar-nos mensagens. Obviamente, a sensação que eu tenho é que este tema, como vocês sabem melhor do que eu, é interminável, não é? Poderíamos ficar aqui mais 7 episódios ou mesmo 95 episódios a discutir as mesmas coisas. Mas acho que é bastante salutar. Eu acho que a vontade, a mim o que normalmente me assusta é quando a vontade é cosmética. E acho que cada vez mais nos apercebemos da diferença. Se calhar antigamente não tínhamos tantas ferramentas para perceber, mas é muito notório. E cada vez mais as pessoas são exigentes, e ainda bem, portanto eu acho que devemos sempre bater-nos pela exigência. Foi ótimo este momento de partilha e de reflexão, e de facto eu acho que como a Susana dizia, a questão do escrutínio e da vigilância por parte também dos ativismos digitais neste momento vai fazendo algum filtro nessas estratégias superficiais e cosméticas, como dizias, e que usam estas áreas, enfim, até para por vezes lavar a imagem. Eu acho que isso não são estratégias duradouras e, portanto, é muito bom para nós podermos trabalhar com empresas, com organizações de trabalho. Reparem que não são só as empresas privadas que têm estas responsabilidades, e nós abrimos também essa linha de intervenção com, por exemplo, o Pacto para a Conciliação, a adoção de uma norma, de um sistema de gestão com um conjunto de dinâmicas, desde o diagnóstico em cada organização até ao desenho de medidas e soluções à medida para aquela organização. Abrimos às empresas do setor público, também às organizações da administração pública central, aos municípios, precisamente porque o setor público tem de dar o exemplo, e há muitas áreas de igualdade em que até, por vezes, grandes empresas do setor privado, com práticas consolidadas, como as que temos aqui hoje em presença, vão à frente em algumas dimensões nestas medidas e soluções possíveis. E, portanto, esta partilha de experiências, como era aí referido, este ouvir, ter nas várias redes empresas diversas, organizações diversas, aprendermos também com aquilo que é
e que são as suas soluções, é muito inspirador. E, portanto, eu acho que trabalharmos sem barreiras, com transparência e com cooperação é a chave para compreendermos melhor o que é igualdade de oportunidades e de resultados, e que é um puzzle com muitas peças e muito complexas. E com vários tipos de política, como já vimos. Não basta as políticas de igualdade de oportunidades, não basta as políticas de ação positiva, é depois preciso as chamadas políticas de mainstreaming, que é a transformação interna, são práticas consolidadas e consistentes, é a formação, é termos dados, temos indicadores, como também se dizia. Só com indicadores e só com a análise longitudinal de alguns indicadores é que nós percebemos se está a acontecer a mudança, não é? E a mudança, eu acho, está a acontecer a partir do momento em que nos podemos sentar todos à mesma mesa a ter uma conversa. Neste caso não há mesa, mas na IKEA há aqui uma mesinha. Mas há muitas mesas. Pois é, tens razão. Esta aqui. E esta aqui também, pequenina. Não é bem, é uma estante, não interessa. Bom, vou-me embora, vamos todos embora. Obrigado por esta conversa incrível. Acho que é muito importante estarmos disponíveis. Cada vez mais eu acho que a tendência é que as pessoas se fechem em trincheiras e estejam com pouca disponibilidade para conversar, mas mais do que nunca, tendo em conta as convulsões sociais que estamos a experienciar, acho que temos mesmo que tentar fazer esse caminho uns para os outros e sentarmos a partir pão com toda a gente. Obrigado a todos. Obrigado por conversarem connosco. E obrigado, Rosa.